A sua capacidade de não ser feita de boba por um parceiro, um chefe ou até uma amiga não dependem da sua inteligência, mas da sua coragem de ser odiada. O que separa mulheres que controlam narrativa daquelas que são devoradas por narrativas é uma única barreira: a frieza. Ainda que você ache que isso seja ruim, eu acredito que parte de você não quer mais ser a vítima da situação. E esse conflito interno é a prova de que a sua intuição sabe que a sua vulnerabilidade está sendo usada contra você agora mesmo. E esse mesmo conflito interno está te pedindo para sair desse vídeo agora. E você pode até sair, mas seu cérebro vai continuar buscando validação externa nos lugares errados. Só que se você ficar, você vai entender porque a Miranda, a Odete ou a Annalise nunca perdem o sono por um não. Eu te prometo que se você me der sua atenção total agora, eu vou te entregar 3 chaves. Não para você se tornar uma vilã, mas para você não ser manipulada por causa das suas emoções. Na sociedade capitalista, a frieza ela pode ser interpretada como aplicação de lógica de mercado a relações humanas. Ou seja, pragmatismo e eficiência sobrepõem a empatia. O outro vira um meio para um fim, não é? E a Odete, a Miranda e a Annalise são um exemplo perfeito disso. Elas não sentem, elas performam. É isso, não é? Mas você já assistiu Peaky Blinders? Lá a gente tem o Thomas Shelby, que ele é um macho alfa estoico. Ele não é cruel, ele é focado e ele é estratégico. A frieza dele é uma virtude, liderança. E veja só, é uma proteção para a família. E todo mundo ignora o rastro de destruição que ele deixa. Mas esse daqui não é mais um vídeo onde a gente vai falar de mulheres como más, mesmo em papéis onde homens são bons. Porque isso você já sabe. Eu vou só te dar mais um exemplo interessante antes da gente entrar nos fundos emocionais disso. Sabe o Sherlock Holmes? Ele se autodenomina, veja só, ele se autodenomina um sociopata funcional. Para ele, o sentimento humano é como uma areia nas engrenagens do pensamento lógico. As pessoas são os dados e os crimes são os quebra-cabeças. E justamente por auto se declarar assim, para o público, ele é um gênio. Ele não é grosso, ele não é frio, ele só tem honestidade intelectual. Ultimamente você deve ter escutado ou lido muito sobre estoicismo. Diferente do sentido moderno de apatia, para os estoicos, uma certa frieza é desejável. É para eles o domínio da razão sobre as paixões, sobre as emoções descontroladas. Então, ser frio nesse sentido é não permitir que o caos externo perturbe a sua ordem interna. Então, para o estoicismo, é desejável ser frio. Mas, ainda na filosofia, o Sartre, por exemplo, ele no existencialismo vai dizer que a frieza pode ser lida como um tipo de objetificação. Quando você é frio, você trata você e ao outro como uma coisa. Você nega a subjetividade e a liberdade, a sua. É uma forma de fugir da angústia que o envolvimento emocional profundo provoca. Já na perspectiva da filosofia, a frieza é vista como um vazio, onde ela pode ser um mecanismo de defesa, porque o indivíduo ele acaba separando os pensamentos dos sentimentos. Então essa pessoa, ela vai descrever um evento traumático ou uma situação pessoal pesada de forma puramente factual, como uma estratégia de proteção. Então, se eu não sinto, eu não sou vulnerável. Também como apego evitativo. Então, as pessoas que aprenderam lá precocemente que quando elas expressassem emoções e as suas necessidades, elas não teriam segurança, elas começam a rejeitar o sentimento como uma forma de regulação do sistema nervoso para manter uma distância segura do outro. Então, olha só, a gente reuniu várias explicações sobre a frieza. A maioria dela fala que a frieza é um rótulo ruim, com exceção ali do estoicismo. Mas a questão aqui é, qual a régua entre ser fria e ser manipulável? E a régua que eu tô falando é a interna, não a social, tá? Porque são duas réguas diferentes. E por que essa régua dita suas relações? Bom, temos aqui duas palavrinhas. Então, frieza e vulnerabilidade. Elas são opostas e não estão em estados fixos, mas sim em posições de um tabuleiro de poder. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Se a sua frieza
serve para esconder que você não sabe o que você quer, você vai ser manipulada por quem projeta um desejo em você. Mas se a sua frieza é o silêncio necessário para você ouvir o seu próprio desejo, então você é inabalável. Isso significa que mesmo se você for fria pra caralho, ainda assim você se torna manipulável. Porque isso, sem uma análise correta, é um mecanismo de defesa cego, onde você se torna previsível. Então você deve estar pensando, poxa, então o caminho é seguir minhas emoções, já que ser fria não adianta de nada mesmo. Mas olha, se você for emocional demais e deixar suas emoções ditarem a sua vida no mundo corporativo, isso vai facilitar ainda mais a vida das pessoas para te manipularem, porque seu afeto vai ser moeda de troca. Imagina aqui uma gerente de projeto extremamente competente, mas que performa essa postura de mulher acolhedora. A liderança superior a ela, muitas vezes masculina, vai perceber que ela tem essa disponibilidade emocional e vai começar a delegar para ela não apenas tarefas técnicas, mas gestão de todos os conflitos interpessoais da equipe. Então essa mulher vai se tornar terapeuta do escritório. Você deve estar pensando, Janine, mas isso não acontece. Me responde aqui se você nunca ouviu algo parecido com isso daqui. Nossa, só você tem esse jeito especial para lidar com fulano. Ou senão, nossa, a equipe precisa do seu brilho para não desanimar. A sua potência de agir vai ser direcionada para resolver o problema emocional da equipe, enquanto o gestor que te pediu isso está lá lindo, focado nas métricas do trabalho que ele é pago para executar. O seu afeto é usado para manter as coisas funcionando sem que você seja paga ou promovida por isso. Afinal, você é valiosa demais para essa função. Nossa, você é valiosa. E isso não só no trabalho, nas suas relações familiares e amorosas também. Imagina aí que você teve uma oportunidade de ter uma melhora numa área da sua vida que você precisa para ir atrás da sua melhora, que a balança ela desça um pouco ali e desequilibre um pouco para sua família ou seu parceiro. E quem que quer perder? Seu parceiro quer? Sua parceira quer? Seus pais querem? Ninguém quer. Então você vai escutar coisas como, você é muito fria, você só pensa em você. Você não vê que a gente tá aqui também? Ou se não, nossa, depois de tudo que eu fiz pra você, é assim que você me retribui? E veja só você suprindo necessidades afetivas de novo. Gente, isso daí tem um nome, e é a exploração do cuidado. Então você percebeu que mesmo que você seja vulnerável demais, a pessoa que quer te manipular vai identificar a sua régua ali da moralidade, ou seja, essa mulher aqui, ela se baseia na ética do cuidado, que é o desejo de não ferir o outro. E olha que paradoxo, quando você é emocional, as pessoas elas não vão te afetar no seu ponto fraco, mas no seu ponto forte, porque o afeto é um ponto forte. Essas personagens como Odete, Miranda e Annalise, elas escolheram o outro lado, o outro extremo, o da frieza. Mas qual extremo você deve escolher? Porque a frieza dessas personagens, gente, é apenas gestão de danos, que mostra que elas, na verdade, são extremamente sensíveis. O paradoxo da frieza é que pessoas frias tendem a ser extremamente sensíveis. E o que as personagens fazem? Elas fingem que isso não existe sensibilidade. Mas só que como que a gente vai para o caminho do meio? Porque você deve ir pelo caminho do meio. Para você, tá? Não para os outros, não o caminho do meio do outro, seu caminho do meio. Mas qual esse caminho? Como identificar seu caminho do meio? Então eu vou te ajudar, tá? Primeira coisa, você vai fazer uma escolha de vulnerabilidade seletiva. O que isso significa? Que você vai ser capaz de ser fria com o mundo para proteger o seu núcleo, mas ter coragem de ser vulnerável onde há segurança. A gente vai usar para isso a dialética entre a armadura externa e a vulnerabilidade interna. Isso vai permitir você proteja a sua subjetividade e viva. Isso em 3 passos. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é construir a sua cidadela interior. Quem vai nos ajudar com isso é o Marco Aurélio lá do estoicismo. A sua frieza, ela é necessária e ela vai ser a sua muralha. Você vai entender que o que vem de fora, como críticas, pressões do sistema, expectativas alheias, são coisas indiferentes a você. Então isso seria mais ou menos assim. Você apresentou um projeto e você recebeu uma crítica que veio carregada de sarcasmo. Cara, isso não é legal. Isso vai te subir uma raiva aí, né? E a gente anda vendo que quando você guarda as coisas, não faz muito bem. Então, você vai processar essa crítica como um dado técnico. Se o dado tem fundamento, você vai usar ele e pode até rebater se não tem. Agora, se é o ego do outro em despeito a você
seja indiferente à opinião, para não te afetar tanto, porque a opinião dessa pessoa sobre a sua vida é algo que pertence a ela. E responde com fato, se tiver fato na crítica. Se não, devolve aí a ironia, mas mantenha a barreira, aquilo não vai te abalar por dentro. Então, na sua cidadela, você já tem o muro. Então, você vai ter, além do muro, o núcleo. Ali vai ser onde vai estar a sua razão e os seus valores. Eles vão ser protegidos para que o mundo não invada o seu centro e dite como você deve se sentir. Então, o núcleo, ele vai depender completamente de você e da sua capacidade de entender seus valores. São eles que vão te dar certeza de que você não é fria, nem que manipulam as suas emoções. E para entender o seu núcleo, você pode usar autoquestionamento socrático para separar o que é seu e o que é do mundo. Então, use essas perguntas aí para definir se a ação de fora vai entrar ou não no seu núcleo. A primeira pergunta: essa pessoa está me tratando como um ser humano completo ou como um meio para um fim? Meio para um fim, para fora. Ser humano completo, para dentro. A gente vai ver no segundo passo mais sobre isso. Esse ambiente é seguro o suficiente para que a minha vulnerabilidade não seja usada como arma amanhã? E eu estou entregando o meu ouro, meu tempo, minha paz, meu foco em troca de algo que agregue o meu núcleo, onde termina a expectativa deles e onde começa a minha vontade real, tá? Então aqui a gente tem definido cidadela, muros, núcleo. O segundo passo é identificar onde é o lugar de cada coisa. Onde que eu devo ser fria, aonde que eu devo ser vulnerável. E para isso a gente vai usar uma regrinha que é eu, isso, eu, você. Quando você identificar eu, isso, significa que é o lugar da frieza. E quando você identificar eu, você, é o lugar da vulnerabilidade. Então, por exemplo, lá no mundo do trabalho, você se relaciona com as estruturas como isso. É uma relação funcional, técnica e objetificada. Então você é fria porque você está operando um campo de forças onde o outro não te vê como pessoa, mas como função. E, gente, eles não te veem como pessoa, mas sim como função. Gente, eles não te veem como pessoa, mas sim como função, porque se os números não baterem, você vai ter certeza que você é uma função. Então, não entrega sua alma para um CNPJ ou para um CLT, que é frieza. Agora, a vulnerabilidade, que é no eu, você. A coragem de ser vulnerável vai aparecer quando você encontra você. É uma relação de presença total, onde as máscaras caem. A vulnerabilidade não é fraqueza, ela é reconhecer a humanidade compartilhada, tá? Identificou que a pessoa está te vendo como outra pessoa, vulnerabilidade. Isso não significa que toda relação humana você deve ser vulnerável. Por exemplo, quando sua família usa sua vulnerabilidade para te manipular, eles te transformam num isso. Quando alguém que deveria ser um você, que te vê como um ser humano completo, passa a te ver como meio para um fim, então alguém que limpa, alguém que paga, alguém que resolve, alguém que cede, a relação morre e vira uma transação, entendeu? Então, eles não estão se relacionando com você, eles estão se relacionando com a função que você exerce na vida deles. Você vira um recurso. Então, quando eles dizem, se você fosse uma boa filha, você faria isso por nós. O que eles estão fazendo é usar uma etiqueta moral para embalar um produto de troca. Eles acessam o seu núcleo, a sua vulnerabilidade e o seu desejo de pertencer e não deveriam estar acessando. Então, é importante que você entenda que eu isso e eu você faz parte da sua barreira e proteja o seu núcleo, tá? Se eles te tratam como isso, você não vai oferecer você para essa pessoa, porque você exige reciprocidade. Então, mesmo que você esteja em relações onde o eu você existe, fica ligado aí para ver se não está sendo isso na relação, tá? Então, reaja com, já que vocês me tratam como uma coisa, uma função, eu vou performar essa função e guardar a minha vulnerabilidade para quem me trata como gente. E aí, minha flor, você vai ser rotulada de fria ou ruim. Mas você entende que agora o que importa aqui não é a régua social, mas é a régua que você criou para você mesma? Dito isso, o passo número 3 é se relacionar com a angústia de ser autêntica. É o mais complicado. Esses passos anteriores, eles foram sobre você e como você vai se portar perante a régua que você criou. E isso tem um preço.
Tudo tem um preço. Você vai quebrar o contrato invisível que você estava assinando pela paz do sistema. E podem contar por aí a história que você é igualzinha a Odete Roitman. Mas olha que notícia boa que eu tenho para te dar. Para o existencialismo, a angústia ela não é uma doença, ela é um sinal de saúde. Ela é a vertigem da liberdade. A angústia ela vai surgir quando a sua família ou seu sistema te chamam de fria ou egoísta. Só que a dor que você sente, ela não é culpa, ela é um erro moral. Ela é angústia de saber que você não cabe mais naquela caixa. Ser autêntica significa que você prefere a angústia da liberdade ao conforto da servidão. E aí você vai ter que viver o luto da imagem idealizada morrendo. Para que você seja você mesma. Para que você seja você mesma, a imagem da filha, da mulher, funcionária perfeita precisa morrer. E nós fomos treinadas para evitar a decepção alheia a todo custo. Então, vamos para a parte prática. Além de entender e racionalizar a situação, você vai precisar de entender que a decepção deles é um problema deles. Se eles estão decepcionados, é porque agora você tem limites e eles estão decepcionados com a perda do controle que tinham sobre você. Então, manter-se fria perante o choro, a chantagem deles, é um exercício. É um exercício de entender que você não é depósito de expectativas alheias. Mas agora você vai viver essa angústia, só que ela é povoada de si mesma. Ela é a troca de lugares e pessoas que te coisificam pela sua própria integridade. Então se valida. Olha, eu tô me sentindo angustiada porque eu tô sendo fiel ao meu núcleo. Essa dor é o crescimento da minha autonomia. Não tenta convencer ninguém, performa sua verdade. Cada um que lide com seus próprios problemas. Gente, longe de mim glorificar atitudes de personagens como a Odete Roitman ou a Miranda, porque se você for olhar internamente para esses personagens, eles são personagens que negam a si mesmos, que não sentem, que querem controle acima da própria necessidade básica humana, que é sentir e se relacionar. Só que por outra ótica, elas são escritas, como são escritas por uma sociedade que vê qualquer mulher que age por si como egoístas. Então, você não precisa ser um Odete, mas talvez na hora do outro escrever a história sobre você, você vai sim ser escrita como uma. Tá? A diferença é que você entendeu qual é sua régua, você criou sua cidadela, você entendeu que tem um luto de viver aqui, porque a sociedade não vai mudar, mas você não vai mais ser manipulada. Bora continuar esse papo, sem clichês, sem frases de efeito, mas com psicologia, filosofia e sociologia aplicada. Eu tenho um vídeo aqui falando por que mulheres interesseiras sempre vencem, porque elas desejam. Então, clica aqui nesse vídeo. E se você estiver desejando essa caneca aqui na minha mão, eu vou deixar o link do site na descrição. Compra a sua, elas são feitas de forma 100% artesanal por outra mulher que deseja, que sou eu. Te vejo no próximo vídeo em 2 segundos.